Aumento da tarifa de ônibus em Natal pega usuários de surpresa nesta segunda-feira. Vereador Sandro Pimentel apresenta na Comissão de Justiça decreto legislativo revogando o aumento da passagem. Estudantes marcam para esta terça-feira protesto contra a nova tarifa do transporte público. Caminhoneiros protestam na BR-101 contra o aumento dos combustíveis. E ainda, casas lotéricas recebem só até este mês as contas de luz para pagamento. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 21 de maio, do Câmara Repórter. O aumento da passagem de ônibus em Natal pegou passageiros de surpresa nesta segunda-feira. Para alguns usuários, o reajuste de 30 centavos na tarifa pode desequilibrar a renda familiar. De casa para o trabalho, ela precisa pegar diariamente 3 conduções. Valéria Evelyn é babá e diz que o reajuste vai pesar no orçamento mensal. Ela vai precisar otimizar a rotina para gastar menos. Eu moro em Sanamirim, mas aí o ônibus que eu pego, eu desço no Igapó, entendeu? Aí vou pegar minha menina para poder ir para casa. Luciano Júnior tem carro próprio e hoje decidiu deixá-lo em casa para economizar a gasolina. Mas ao chegar na parada de ônibus, foi surpreendido com o aumento. As coisas só aumentam, né? E nada de melhor para a população, né? Passagem, gasolina, ônibus lotado, né? Tá difícil a situação. Quem também se surpreendeu com o aumento de 30 centavos foi Aldenora Maurício. Desempregada, ela ficou aflita com a notícia do novo reajuste. E a gente está desempregado, tá muito difícil, né? Aliás, só vem coisas mais difíceis para todos nós, né? Nada de melhorar nada, né? Para Edviges Pereira, o aumento não se justifica, já que não há sequer melhorias para os usuários. Como é que pode, né? Ganhando um salário, é muita safadeza. Isso ainda, assim, Zona Norte, né? Em todos os cantos, empilhado de gente. Meu Deus do céu, é muito difícil. Quer dizer que se paga uma passagem cara e nem conforto, né? Isso é verdade, nem conforto tem. O reajuste foi aprovado na última sexta-feira durante uma reunião do Conselho Municipal de Transportes. Mesmo não sendo uma reunião fechada, nenhum representante da Câmara Municipal de Natal foi chamado para participar, nem mesmo aqueles vereadores que fazem parte da Comissão de Transportes da Casa. O correto, e tão amparado pelo nosso regimento, é que ser comunicado institucionalmente à Câmara. E a Câmara dá um encaminhamento aos seus representantes que participem. Faltou transparência. Os empresários do sistema de transporte público de Natal, em contrapartida ao aumento, terão que construir 50 novos abrigos e recuperar 6 estações de transferências. Entretanto, o presidente da Câmara lembrou que vai cobrar do Seturne o cumprimento do TAC assinado em 2016, que até hoje não foi executado. Vamos questionar o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, desde 2016, que não é cumprido, que só pode ter aumento tarifário. Após o cumprimento do TAC, são 74 novos ônibus, colocaram apenas 14, então tudo isso tem que ser questionado. Isso é abusivo, aumentos cumulativos e que não houve melhoria nenhuma no sistema. A nova tarifa de ônibus é o tema do comentário de hoje do jornalista Antônio Melo. O vereador é o mais próximo e legítimo representante do cidadão. Mas para a prefeitura, não é não. A atitude de dar um aumento de passagem de quase 9% contra uma inflação que não chega a 3% é um assalto ao bolso do trabalhador e um tapa na cara do Legislativo Municipal, que não foi sequer oficialmente convidado para discutir as novas tarifas. Um desrespeito inaceitável. Cabe à Câmara agora dar uma resposta à altura do absurdo cometido. É atribuição dela aprovar ou rejeitar esse aumento. E mais, condicionar a apreciação das novas tarifas ao cumprimento do TAC, do termo de ajustamento de conduta, firmado quando do aumento anterior e nunca cumprido. E é isso que está prometendo o presidente da Casa, vereador Ranieri Barbosa. Onde estão os novos ônibus com ar-condicionado?
equipamentos de acessibilidade, as novas paradas. A arrogância da Prefeitura, fazendo pouco caso da Câmara, merece uma resposta à altura. Não em próprio nome, mas em nome do cidadão natalense que merece respeito e ela tem o dever de representar. E o aumento da passagem de ônibus de Natal foi um dos assuntos da Comissão de Justiça. O vereador Sandro Pimentel apresentou um decreto legislativo revogando o reajuste. Em discussão, o projeto Ortodontia Legal da vereadora Carla Dixon impede que materiais odontológicos sejam comercializados por ambulantes ou estabelecimentos não credenciados, como supermercados, por exemplo. Como profissional da área, o vereador Cícero Martins foi favorável ao projeto. A maioria dos parlamentares da Comissão de Justiça também seguiu a mesma opinião. A matéria foi aprovada e segue a tramitação. Trouxe elementos que culminou com a aprovação, graças a Deus, desse projeto que vai cuidar da saúde das pessoas de fato e de verdade. Você imagina que colocar um aparelho ortodôntico, você exige um certo conhecimento, não só de quem o coloca, mas principalmente do material que é colocado. São fios importados, do tipo nitinol, são elastiques, são vários brackets, são vários materiais minuciosos que jamais poderiam ser vendidos amplamente no mercado. Também foi aprovado um projeto que estimula passeios turísticos e culturais realizados por escolas municipais. A matéria é de autoria do presidente da comissão, vereador Felipe Alves. Fazer passeios, culturais, conhecendo a história da cidade, conhecendo os prédios históricos, fazendo passeios que todos nós fomos acostumados a fazer na nossa época e deve ser incentivado para que essas crianças apenas não aprendam sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, mas sim vejam em loco. Ainda na área da educação, a matéria que institui a robótica como atividade complementar na rede municipal de ensino voltou a tramitar na Comissão de Justiça. O projeto já havia passado pelo colegiado, até que o vereador Felipe Alves pediu vista, um tempo a mais para apreciação. Na reunião desta segunda-feira, o colegiado votou favorável. Brevemente esperamos vir à tona no plenário que a gente possa aprovar e assim beneficiar os jovens que estão exatamente nessa faixa etária que eles precisam desse apoio. É nessa faixa etária que a gente está perdendo muitos para os descaminhos, para as drogas, enfim. Então, eu hoje achei que foi muito pertinente e a comissão votou em peso a favor. O texto obriga a constar em todos os editais de contratação dos trabalhadores terceirizados pela Prefeitura o auxílio saúde. A matéria do vereador Fernando Lucena teve relatoria da vereadora Nina Souza, que foi contrária. O parecer foi seguido pelo colegiado e a matéria acabou rejeitada. No caso da matéria, o vereador ele propõe que nos contratos do município nós façamos a inclusão do auxílio saúde. É interessante e o mérito é importante, mas a gente tem que entender o seguinte: todas as vezes que a gente institui algo a mais, esse contrato ele também onera, né? Então, se a gente vai fazer um contrato de um ESG e coloca dentro do contrato que nós temos que contratar com auxílio saúde, por óbvio, esse contrato vai ser maior. Então, o governo ele não consegue fazer esse aporte. Além disso, ainda não é nossa prerrogativa. O vereador Sandro Pimentel apresentou na Comissão de Justiça um decreto legislativo revogando o aumento da passagem de ônibus, que passou de R$ 3,35 para R$ 3,65. O documento vai seguir o trâmite burocrático e pode ser apreciado em regime de urgência na sessão ordinária de quarta-feira. Segundo o parlamentar, o aumento é ilegítimo, já que a Câmara Municipal, uma das 30 representantes no Conselho de Transporte, não foi consultada por meio de convocação. O que nos motivou a protocolar é que ele está, toda a sua gênese, todo o seu alicerce, está laureado de irregularidades e de ilegalidades. Primeiro, tem que haver uma convocação dos conselheiros. Nenhum conselheiro foi convocado. Houve convite aos conselheiros. E ainda feriu o princípio da publicidade, que o decreto saiu do aumento no sábado, para o reajuste no início do domingo. Então não houve tempo hábil para a população ter conhecimento, a prefeitura não divulgou esse reajuste com antecedência. Então, ou seja, tem várias questões de base que faz com que
nos argumente a dar entrada com esse projeto de decreto legislativo, que eu espero que seja votado mais rapidamente. E os estudantes, nesta terça-feira, vão realizar um protesto contra a nova tarifa do transporte público. Larice de Souza. O protesto dos estudantes contra o aumento da tarifa dos ônibus acontecerá nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Natal. O valor da tarifa foi reajustado neste domingo para R$ 3,65, o que representa um aumento de 8,96%. O último reajuste havia sido em abril de 2017, quando o valor passou a ser de R$ 3,35. De acordo com as entidades estudantis, a STTU apresentou uma tabela explicativa, além de estudos de viabilidade e os índices de custos de operação do transporte público, mas não abordou a necessidade de melhoria na qualidade do serviço. Larice de Souza para o Câmara Repórter. No final da manhã, caminhoneiros fecharam uma faixa da BR-101 em Parnamirim contra os constantes aumentos dos combustíveis, principalmente do diesel. O trânsito ficou complicado na região sentido Natal. A manifestação aconteceu simultaneamente em mais de 10 estados do país. E à tarde, motoristas realizaram um protesto em Natal pelo mesmo motivo: a política de reajuste de preços adotada pela Petrobras. Condutores abasteceram em alguns postos apenas 50 centavos. Nesta terça-feira, os combustíveis vão aumentar de novo nas refinarias. O reajuste do diesel será de 0,97% e da gasolina 0,9%. Leituristas da Cosern começaram nesta segunda-feira a entregar a nova relação dos locais de pagamento das contas de energia. Só será possível pagar nas casas lotéricas até o final deste mês. Que a energia é um recurso natural indispensável na vida da população, todos sabem. Mas para ter direito a essa fonte não tem jeito, é preciso pagar. Alguns, mais antenados com a tecnologia, transferem o valor através de aplicativos online. Mas outros ainda possuem um antigo hábito de recorrer a lotéricas. O problema é que no final do mês chegará ao fim o contrato entre a Cosern e a Caixa Econômica Federal para recebimento de faturas nesses locais. A notícia pegou a população de surpresa. Sabia que a partir do próximo mês não vai ser possível mais pagar a conta de energia aqui na lotérica? Não, sabia não. Sério? Não tava sabendo não. É verdade isso aí? Não, senhor. Sabia não. Não, tô sabendo não. Ninguém sabe. Não foi divulgado nada. No intuito de orientar os clientes, a Cosern começou a divulgar nesta segunda os locais de pagamento das contas de luz. Tudo de acordo com o bairro dos consumidores. Nos últimos 12 meses, a Cosern expandiu a rede própria de arrecadação, onde as contas de luz já são pagas, tanto na capital quanto nos pontos credenciados do interior do estado. A Cosern dispõe atualmente de aproximadamente 700 pontos credenciados, realizando, além do pagamento de contas de energia, diversos serviços. Sabendo que a Caixa tem o seu maior potencial na área metropolitana, nós estamos trabalhando muito direcionado para essa área, conseguindo colocar novos pontos de arrecadação, inclusive pontos da própria Cosern Serviço, da própria rede de arrecadação da Cosern Serviço, verificando onde é que existiam pontos maiores de recebimento da Caixa Econômica e colocando um próximo a esses locais. A gente muda de assunto para falar que a Escola do Legislativo concluiu a primeira etapa do curso de cidadania direcionado a servidores da casa e líderes comunitários. 30 alunos receberam o diploma de conclusão. A construção de uma política comunitária de relacionamento institucional tem ganhado destaque nessa gestão da Câmara Municipal. Nesta manhã, a Escola do Legislativo da Câmara entregou 30 certificados de formação em cidadania do curso de agentes comunitários. Aqui na casa, nós temos muitos servidores que são líderes comunitários e temos também muitos líderes comunitários que não são servidores, mas que circulam diariamente pela Câmara, né? Pelo próprio envolvimento com os mandatos e tudo mais. Então, a gente enxergou nisso um grupo que seria importante a gente olhar para esse grupo oferecendo capacitação. É importante a política comunitária porque é uma interlocução, né? Com os políticos, com os gabinetes,
né, dentro da Câmara Municipal. Então essa política, começando de baixo para cima, ela é fundamental nos bairros. O curso é fruto de uma parceria firmada entre a Câmara Municipal e o Instituto Ulisses Guimarães. O presidente da instituição, Gleirer Belchior, diz que outros cursos já estão programados para acontecer na Câmara, alguns deles com abrangência em todo o estado. Nós temos também já agendados o curso de Gestão Pública Municipalista e temos também o curso de Dicção e Oratória, que é para formalizar que o discurso não é apenas o discurso político, mas o discurso em qualquer ocasião, ele tem que ser preparado para que aquela pessoa que está fazendo o discurso, ela seja entendida. Segundo o presidente da Casa, Ranieri Barbosa, é preciso resgatar instrumentos que garantam essa relação com as comunidades, como as subprefeituras e a Secretaria de Relação Institucional. Para ele, a política suprapartidária é possível se tivermos agentes bem preparados para realizar a mediação junto às comunidades. O desenvolvimento ele só é gerado quando você pode promover a capacitação e a qualificação desses líderes comunitários, que são agentes voluntários, representantes de uma comunidade, em que ele pode ser um mediador, um interlocutor, trazendo todos os problemas do seu bairro e da sua comunidade, para que o Poder Legislativo possa dar os encaminhamentos e o Executivo trazer as intervenções dessas melhorias. Confira agora os eventos legislativos previstos para esta semana aqui na Câmara. Nesta terça-feira, às 14 horas, no plenário da Casa, acontece reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Logo em seguida, às 16 horas, acontece reunião da Comissão de Turismo. E à noite, 6h30 da noite, acontece uma sessão solene em homenagem ao centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Na quarta-feira, na Sala de Comissões, às 14 horas, acontece reunião da Comissão de Previdência e Assistência Social. E logo mais, às 18h30, só que no plenário da Casa, acontece uma homenagem aos 6 anos da Assembleia de Deus ADEPAS. E na sexta-feira, às 9 horas, no plenário da Casa, acontece reunião da Comissão de Finanças. Mara Rochelle, para o Câmara Repórter. A seguir, a convidada de hoje, a juíza da 6ª Vara de Família da Comarca de Natal, Virgínia Bezerra. O nosso assunto é sobre o projeto Constelação Familiar. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter desta segunda-feira. Minha convidada já está aqui, é a juíza Virgínia Bezerra, juíza da 6ª Vara da Fazenda de Família aqui da Comarca de Natal. Doutora Virgínia, seja bem-vinda ao Câmara Repórter.
Obrigada, Amanda. É um prazer estar nesse espaço para debater um tema, né, tão palpitante como são as constelações familiares. Então, você aí de casa está se perguntando o que é constelação familiar. Eu vou deixar a doutora Virgínia explicar para a gente, porque é uma dinâmica que acontece lá na sexta vara. É a única vara aqui de Natal que faz essa dinâmica nos processos que chegam lá. Explica para a gente que dinâmica é essa. É uma dinâmica alemã, é um movimento que vem, né, despertando o interesse da comunidade jurídica de todo o Brasil. É fundado nas 3 ordens do amor: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que acontece, gente? É assim, olha, as partes movem o processo na vara de família. Quando chega no dia da audiência, e aí a senhora me corrige se eu estiver errada, tá bom, doutora Virgínia? Quando chega no dia da audiência... Okay. Tá? Quando chega no dia da audiência, é perguntado às partes se elas gostariam de fazer essa constelação familiar. E aí é feita realmente uma dinâmica. A gente pode adotar a dinâmica, né, com bonecos, ou então as próprias pessoas se autorrepresentando, fazendo a projeção, né, do conflito vivido na família. E qual que é o objetivo? O objetivo é a gente encontrar uma conciliação de qualidade. Identificar também a parcela invisível do conflito, porque há uma distinção entre o que a pessoa traz para o Poder Judiciário, que a gente chama de lide processual, é o que está na petição inicial e na contestação, e o que a gente chama de lide sociológica, que é o que está oculto, o que está adjacente ao direito, subterrâneo, o que não aparece, só aparece na escuta. Quando a gente está fazendo a audiência, as partes vêm com todo um conteúdo extrajurídico e que a gente vê que aquilo contribuiu para a instalação e também está dificultando a resolução do conflito. E participam da audiência, é uma audiência normal, viu, gente? Participam os advogados, participam as partes, no caso participa a própria juíza, mas nesse caso específico também participa uma pessoa que ela é chamada de constelador, é isso? O constelador é um psicólogo com formação em constelação familiar. Ele conduz a dinâmica orientando as partes, né, para cada um escolher o bonequinho que vai representar o pai, a mãe, os filhos. E através da posição, né, que as partes colocam os bonequinhos, então vai se identificando os interesses e a posição que as partes adotam frente a esses interesses que estão em discussão. As audiências são mais longas, né, duram de 1 a 4 horas, porque a constelação familiar é uma dinâmica, é uma terapia breve, mas não dá para fazer uma terapia em meia hora. Até porque tem que gerar a reflexão, a conscientização, conseguir a identificação dessa parcela invisível do conflito. Então é um pouco mais longa, mas em compensação a senhora estava me explicando que aumentou o número de processos em que é realizada a conciliação, não é isso? Sim, nós tínhamos um índice de 30% e nós elevamos para 70%. E esses dados, eles representam o que para a nossa justiça, por exemplo, né? 70% desses processos terminam em conciliação. Isso é bom em que sentido para a justiça? As implicações são abreviar a solução dos conflitos, descongestionar os tribunais, porque o litígio não dura tanto tempo, e as partes não voltam ao judiciário com a mesma demanda, evita as lides conexas, porque o que acontecia muito, uma ação de alimentos, depois gerava uma revisão de alimentos, depois uma exoneração de alimentos. Então, estava sempre assim, né, num círculo vicioso, voltando sempre a mesma questão para o judiciário. Atualmente, né, vamos dizer assim, é um serviço pago, não é isso? As partes que escolhem fazer a dinâmica, elas precisam pagar uma taxa, não é isso? Provisoriamente, né, está pago porque a gente não tem ainda um constelador na equipe do tribunal, do núcleo de perícias. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, mas falta um constelador. E só o constelador pode fazer as dinâmicas, a dinâmica das constelações familiares. Então, no momento que a gente tiver a inserção, né, de um constelador no quadro do núcleo de perícias do tribunal, então vai ser gratuito. Doutora Virgínia, muito obrigada. Uma honra participar, né, e trazer mais conhecimento ao público
que nos assiste, né, sobre as constelações familiares. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se vê na terça-feira. Então, tchau, tchau, viu?